10h26, voltamos com o Manhã Bandeirantes e já acionamos a nossa reportagem. Guilherme Oliveira, que está no centro da cidade de São Paulo. Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo da Barra Funda, na região central da cidade, num centro de atendimento prolongado para dependentes químicos, uma das unidades aqui da cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes esteve aqui mais cedo falando sobre esse trabalho, não só da prefeitura, mas também do governo do estado, para reduzir o fluxo da Cracolândia, reduzir o número de dependentes químicos aqui na cidade. Mas, antes de a gente ouvir o prefeito Ricardo Nunes, para quem está na live, já percebe que eu estou aqui acompanhado por duas pessoas, pacientes que estão aqui justamente para o tratamento contra as drogas. Eu estou aqui com... Por favor, prazer. O primeiro protocolo a gente tem que seguir aqui, o nome do senhor e se o senhor autoriza a gente a fazer essa entrevista. Bom dia a todos, meu nome é Martim Francisco Fanucchi, 56 anos, autorizo o uso da minha imagem, sim. Muito obrigado, senhor Martim. Aqui também o seu nome, por favor, e como protocolo se autoriza a gente fazer a entrevista. Tudo bem. Bom dia a todos, meu nome é Ellen Aparecida da Cruz e autorizo, sim. Bom, então vamos conversar com o Martim. Seu Martim, há quanto tempo o senhor está aqui nesse tratamento na cidade de São Paulo? Eu estou aqui há pouco mais de uma semana e 3 dias aproximadamente. E o senhor que decidiu buscar esse tratamento, como é que foi? Sim, eu fazia atendimento aqui no CAPS, aqui embaixo, no CAPS Boracéia 3AD, né, álcool e drogas, que é um programa de redução de danos, e eu resolvi solicitar a minha internação aqui em cima, no SCP, que é um programa de abstinência total, que eu vejo como o ideal para o meu caso. Maravilha. Ellen, quanto tempo você está aqui nesse centro de atendimento? Eu já vou fazer 3 meses esse mês de maio. E foi você que buscou atendimento? Teve alguém da prefeitura que te ajudou no local em que você ficava? Então, foi eu mesmo que procurei ajuda. E você ficava na região da Luz, né? Sim, ficava na região da Luz. Quanto tempo você ficou na região da Luz? Há um pouco mais de 1 ano eu fiquei lá. E aqui está bem melhor? Com certeza, bem melhor. Qual a importância para você, Ellen, desse tratamento, o auxílio aqui dos agentes, para a Prefeitura de São Paulo ajudando no seu tratamento contra a dependência química? Ai, tudo. Melhora tudo na minha vida. Tá melhorando cada dia mais. Vai buscar uma outra vida assim que receber alta? Com certeza. Já estou buscando, né? Com os pensamentos em dia, a força de vontade, né? A força para a gente querer, para eu querer a mudança de verdade. Então eu estou buscando a cada dia aprender alguma coisa nova aqui. Muito legal. Ellen, queria agradecer, viu, a participação sua aqui com a Rádio Bandeirantes. Martim, para a gente encerrar também com o senhor já liberar, para vocês seguirem com as atividades aqui no centro, a importância para o senhor também desse tratamento, buscar uma nova vida assim que receber alta. Então, eu acho assim, aqui eles estão nos ajudando a nos organizar novamente, reorganizar nossas vidas, né? A nos tornar funcional novamente. E uma vez fazendo isso, eu quero dar sequência a esse empurrão, vamos dizer assim, e voltar a ter minha vida longe das drogas. Martim, muito obrigado também pela Guilherme, participação aqui com a Rádio Bandeirantes. Pode falar, Lupato. Queria que você perguntasse para eles sobre o tipo de abordagem que é feito aí, quais são as atividades, qual que ajuda mais nesse tratamento. A apresentadora, Ellen, está perguntando quais atividades que você faz aqui, qual que te ajuda mais a sair dessa dependência, o que você gosta de fazer por aqui? Eu gosto muito de frequentar os grupos, né? Os grupos de autoconhecimento, vários grupos do dia a dia mesmo. São várias atividades todos os dias. Com certeza, com os psicólogos, porque eles ajudam a gente, o que a gente precisa mesmo. Porque precisa entrar na nossa mente mesmo. É muito bom. Obrigado, viu, Ellen? E você, Martim? Quais atividades que o senhor gosta mais daqui? Quais atividades são realizadas? São os grupos de autoajuda, eles são muito importantes para nós, porque eles ensinam a gente a pensar diferente, a sair do contexto das drogas e
e realmente repensar nas nossas vidas, em como a gente deve retornar à sociedade limpo e sem sequelas, né, do uso de droga. Muito obrigado ao Martim, a Ellen. Por favor, Sabino. Perdão, a gente está esticando, mas é de tanta importância o que você está fazendo aí, é de tanta relevância, que eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor Martins. O senhor Martins disse que preferiu procurar, dadas as circunstâncias dele, esse serviço. Eu queria que ele descrevesse um pouquinho para a gente em que situação que ele estava quando ele tomou essa decisão. Quer dizer, como é que ele decide sair das ruas, decide suspender o consumo de droga para poder procurar um serviço desse? Claro, só para a gente encerrar então aqui com o seu Martim e com a Ellen, porque eles precisam depois seguir para as atividades. Seu Martim, o Sabino está perguntando, o nosso apresentador também, o que fez o senhor a decidir então de mudar? Houve um primeiro tratamento, o senhor decidiu por um tratamento um pouco mais rigoroso, né? O Sabino quer explicar o que te fez a mudar de decisão, o do porquê isso, qual que era a sua dificuldade principalmente? O Sabino, é o seguinte, redução de danos, vamos dizer assim, que é passar um pano, né? Um termo bem simples, mas bem objetivo, é você esconder o problema real, que é o uso de drogas, né? Você trocar uma droga pela outra, você reduzir o uso, não funciona para certas pessoas. Eu identifiquei isso comigo. Então foi por isso que eu busquei esse tratamento de abstinência total. Eu acredito que ele seja o mais indicado para mim. Ellen, para você também, o que te fez mudar, querer mudar de vida, sair do vício, da droga ali na região da Luz e buscar esse tratamento? Porque para mim também a redução de danos, eu comecei a fazer redução de danos também, não ali, no CAPS Armênia, mas para mim não deu certo, porque é um entra e sai das pessoas, que nem é diferente. Aí eu preferi vir para um atendimento prolongado. Um atendimento prolongado, onde eu ficaria fechado mesmo, e para dar continuidade lá fora, para tirar todo o suporte daqui, para dar continuidade lá fora. Ou seja, não foi a primeira vez que você tentou ajuda, já tentou na Armênia, não conseguiu, essa foi a segunda vez? Aham. Pelo CAPS E agora tá dando certo. Agora tá dando certo. Muito obrigado. Obrigado, viu, Ellen? E foi a primeira vez do senhor, seu Martim? Pelo CAPS, sim. Também primeira vez. Isso. Obrigado, viu? Agora agradecer aqui a participação da Ellen, do seu Martim, eles que precisam seguir com as atividades, Lupato e Sabino. Agora a gente vai ouvir o que o prefeito Ricardo Nunes disse aqui mais cedo também, a respeito do fluxo ali da Cracolândia, principalmente na Rua dos Protestantes, onde houve aquela construção de muro, de repente, né, a gente fala que de repente não havia mais ninguém ali na região, mas o prefeito reitera que não foi de repente isso que aconteceu, muito pelo contrário, prefeitura e governo realizando um trabalho de tempos e que não houve esse esvaziamento de uma hora para outra. Vamos ouvir o que o prefeito disse. Só antes da gente ouvir o prefeito, eu queria fazer um comentário, porque é o seguinte, isso é reportagem na veia. Isso é a qualidade do repórter nas ruas de São Paulo. É isso que a gente faz aqui na Rádio Bandeirantes. Não adianta ficar falando acabou, não acabou, como é que não é. O Guilherme foi lá e mostrou a história de duas pessoas que estão se recuperando do vício e que estavam nas ruas. Então, parabéns ao Guilherme. Esses depoimentos foram incríveis, tanto do Martins quanto da Ellen, para a gente poder entender qual é essa situação e como é que a Cracolândia está acabando, se é que está acabando em São Paulo. Então, parabéns ao Guilherme. Agora sim a gente ouve o prefeito Ricardo Nunes, que está cauteloso em relação a esse assunto, como disse o Guilherme. O que é importante a gente demonstrar, e a Bandeirantes, com toda a sua seriedade, tem demonstrado, que não houve ali nada de um dia para o outro. Isso foi uma ação gradativa que a gente foi desenvolvendo com o oferecimento de tratamento para as pessoas dependentes e a ação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Municipal, Ministério Público de prender traficantes, como por exemplo esse Léo do Moinho que está preso, é o grande traficante ali da favela do Moinho que está preso devido às investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. Então, quando você tem essas ações que diminuem a oferta de drogas e o oferecimento de tratamento para as pessoas, o resultado tem sido esse.
Bom, tá então essa fala do prefeito, dizendo que não foi uma hora para outra, e o prefeito reiterando também que há uma redução gradativa aqui na cidade de São Paulo desses usuários de drogas na capital paulista. Vamos ainda ouvir a explicação do prefeito. A gente tem publicado todos os dias já, desde 2022, qual é a quantidade de pessoas todos os dias ali nas cenas abertas de uso, né, chamada Cracolândia. Em 5 de maio de 2023, tinham lá 651 pessoas. 5 de maio de 2025, 103 pessoas. Então já vinha gradativamente, por conta do trabalho de oferecimento de tratamento, vinha gradativamente reduzindo o número de pessoas, então não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Falei assim, olha, apareceu sem ninguém. Não, é uma ação conjunta, governo do estado e prefeitura, que graças a Deus tem dado resultado e a gente vai continuar trabalhando para poder ofertar o tratamento às pessoas e combater o tráfico de drogas. Sabino, Lopato, o prefeito Ricardo Nunes nega também que houve um espalhamento de dependentes químicos na capital paulista, principalmente desses dependentes que estavam no fluxo da Cracolândia e foram para outras áreas do centro. De acordo com o prefeito, não aconteceu esse espalhamento, muito pelo contrário, pequenos grupos já existem pelo centro de São Paulo e esses grupos não estavam no fluxo, são outros grupos já existentes. Vamos acompanhar o prefeito. A gente pode afirmar, né, evidentemente, com muita convicção e com dados, com as informações, de que não tem essa história de espalhamento. Como eu acabei de comentar aqui com vocês, veio gradativamente reduzindo o número das pessoas, dos usuários daquele local da cena aberta de uso. E gradativamente chegamos nesse ponto que a gente tem hoje. Inclusive, nós tem aqui o trabalho da Prefeitura de São Paulo, da nossa equipe da consultório de rua, que tem médico, assistente social, psicólogo, que todos os dias vão lá a bordo das pessoas, eles conhecem as pessoas pelo nome. Na data de ontem, com todos os dados georreferenciados, na data de ontem, 109 pessoas em pontos diversos da cidade. Por isso que a gente fala, não dá para dizer que acabou, e nem tem esse objetivo de a gente querer aqui dizer, acabou, porque ainda tem que continuar esse trabalho, convencer essas pessoas para irem, mas é motivo da gente comemorar. Bom, pois é, e um desses trabalhos é feito justamente aqui, no Serviço de Cuidados Prolongados, Álcool e Drogas, Boracéia, na Barra Funda, região central aqui da cidade, Lopato e Sabino. Pois é, essa atitude do governo do estado e da prefeitura, se atingiu mesmo esses resultados que estão sendo percebidos visualmente no centro de São Paulo, muda completamente a história da cidade. São Paulo mostra que tem força, tem planejamento, tem competência para diminuir ou acabar com um problema como esse. Assim como eu tenho certeza vai enfrentar o problema dos moradores em situação de rua e nós vamos ter um centro logo, logo muito melhor do que ele é hoje. Já está melhor. É que ainda, infelizmente, há muitos moradores em situação de rua naquela região. E a prefeitura já detectou um dos problemas. Já detectou que é a questão da distribuição de marmitas ali pelo centro de forma irregular. E vai enfrentar também essa questão. Então eu só destaco que do ponto de vista político, para o governador e para o prefeito, é uma grande marca de governo. Se não a marca de governo, mas uma grande marca de governo e uma marca que sempre teve o apoio da Rádio Bandeirantes. Nós aqui nunca abandonamos o assunto, como já lembrou a Thaís Freitas. Nunca abandonamos, insistimos, sabíamos que era possível a solução desse problema. E está aí. Repito, a gente ainda não pode bater o martelo e afirmar com toda certeza de que o problema está resolvido, mas sem dúvida nenhuma ele foi mitigado, sem dúvida nenhuma, hoje já é menos grave do que era há bem pouco tempo. Queria agradecer ao repórter Guilherme Oliveira, te parabenizar pelo trabalho também, Gui. Valeu, um abraço. Valeu, Lopato, Sabino, imagina, é a Rádio Bandeirantes fazendo esse trabalho e só uma opinião aqui pessoal mesmo, eu acompanhei por todo o prédio, a estrutura é bem bonita, bem feita e então os dependentes químicos são bem acolhidos, pelo menos nesse centro aqui na Barra Funda, na região central da cidade. E talvez o padre Júlio Lancelotti e todos aqueles que fazem críticas a esse trabalho da prefeitura pudessem visitar, né? Ter a iniciativa de visitar um centro desse que o Guilherme está falando que é bonito, é bem montado, é organizado e tem histórias bonitas já, lindas, de pessoas que se recuperaram com esse apoio.
o padre Júlio Lancelotti e todos aqueles que não acreditam nisso, tá lá, tá aberto para visitação. Tenho certeza que eles vão mudar de ideia porque são pessoas sérias. E quem